Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Depois de um momento tão bom, da gente pode louvar a Deus, a gente pode abrir também a sua palavra e receber dele não apenas a instrução, mas também vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Hoje pela manhã, Daniel esteve pregando em João, capítulo 8, falando ali o episódio daquela mulher que foi pega em flagrante adultério. E aquele texto fala que ela foi livre de um apedrejamento, de um desejo de justiça própria que os fariseus estavam querendo ali tentar Jesus, uma casca de banana para ver se Jesus caía na conversa deles. Mas hoje aqui à noite nós veremos a história de um homem chamado Acã. A história dele está contada aqui no livro de Josué, e o final de Acã, ao contrário daquela mulher, é um final onde Acã é apedrejado. Não estou dando para você spoiler, tá? Você provavelmente já leu esse livro, você já leu esse texto, e se você não ler, fique sabendo, no final Acã morre. Josué capítulo 7, eu vou ler o texto e peço que você acompanhe com bastante atenção. Diz assim a palavra do Senhor: Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomaram-nos, contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as suas famílias. E a família que o Senhor designar se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel.
Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, um homem por homem caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro, pelo peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acó. Disse Josué: Porque nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acó, até o dia de hoje. Vamos orar, irmãos? Senhor, colocamos aqui, Pai, diante de Ti o nosso coração. Não há suficiência nenhuma em nós para pregarmos ou até mesmo para ouvirmos e compreendermos a Tua palavra, Pai, se não for por meio do agir do Teu Espírito. Então, rogamos ao Senhor, Pai, com muita humildade, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor desnude aqui o nosso coração, mas acima de tudo, Pai, por meio desse confronto de amor, que o Senhor resgate aqui o nosso coração e abençoe a nossa casa, abençoe a nossa igreja, abençoando-nos, Senhor. Deus, no nome de Jesus, nós colocamos aqui a Tua palavra aberta diante do Senhor e pedimos, Pai, que o Santo Espírito, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, haja no nosso meio, Pai, trazendo quebrantamento e, acima de tudo, a revelação da santidade do Senhor, da obediência que devemos ter ao Senhor por causa da nossa identidade em Cristo. Nos abençoa assim, Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos estudado aqui o livro de Josué, e assim como Atos dos Apóstolos poderia ser muito bem chamado de Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, o livro de Josué poderia ser chamado de Os Atos de Deus por meio da vida de Josué e do seu povo. É um livro onde Josué não é o protagonista, não é o personagem principal, nem tampouco o povo de Israel o é. A gente entende e a gente percebe de forma muito clara no livro de Josué que Deus é o personagem central. E de repente você diz assim: claro, Deus é o personagem central de toda a Bíblia, todas as coisas foram feitas por Ele, todas as coisas são para Ele, Ele mesmo inspirou a sua palavra, Ele mesmo conduz a história. Porém, irmãos, o que temos visto aqui, desde a primeira pregação em Josué 1 até agora, é que muitas vezes nós estamos com a mente cheia de conceitos teológicos, e muitas vezes esses conceitos são corretos, eles são bíblicos, eles são embasados nas Sagradas Escrituras. Porém, parece haver um abismo tremendo entre aquilo que conhecemos, entre aquilo que lemos, entre aquilo que ouvimos da exposição da palavra, nos estudos dos pequenos grupos, nos discipulados, na nossa vida devocional, para aquilo que passamos a viver. Parece que essa distância é um abismo tremendo. E nós contamos sim com a assistência do Espírito, com a unção do Espírito que nos conduz à verdade. Entretanto, o grande inimigo, ou a grande represa, ou o grande bloqueio contra essa ação do Espírito, contra
efetivação da palavra no nosso coração é nada mais, nada menos que o nosso próprio coração. E aqui Deus está demonstrando a sua graça e o seu poder de forma muito clara ao seu povo. Foi Deus quem tirou com mão forte aquele povo do Egito. Foi Deus quem conduziu aquele povo durante toda aquela peregrinação, que mesmo diante do pecado do povo, não desistiu, porque o povo levava consigo o seu nome, o povo levava consigo a identidade do próprio Deus, ou dada pelo próprio Deus, era um povo de Deus. Deus conduziu aquele povo ao longo daqueles 40 anos de peregrinação. Toda uma geração que havia saído do Egito morreu no deserto, uma nova geração se levanta. Deus é com aquela geração depois da morte de Moisés passa a ser liderada por Josué, onde o próprio Deus aparece a Josué e dá essa liderança a Josué, e mais, afirma para Josué, assim como ele havia sido com Moisés, o seria também com Josué agora nesse ingresso à terra. Deus fortalece o coração de Josué, não trazendo para ele palavras estranhas ou coisas fictícias, mas Deus traz promessas embasadas no seu caráter, que é verdade. Jesus mesmo se declara como sendo o caminho, a verdade e a vida. Assim como o próprio Pai, Jesus é. E nesse momento em que Deus se revela a Josué, Deus diz a Josué: olha, eu serei com você, assim como eu fui com Moisés, serei com você todos os dias da sua vida, não te deixarei, jamais te desampararei, tão somente ser forte e corajoso, observa a palavra, nela medita dia e noite, para fazer tudo quanto está escrito na lei de Moisés. Deus anima o coração de Josué. Josué agora está contemplando a face de Deus. Josué tem ali a sua identidade cravada no Senhor. Josué conhece a Deus, ele tem intimidade com Deus, e ele agora está com o coração cheio de Deus para entrar naquela terra. Ele vê o Jordão se abrir. Ele depois chega diante da cidade de Jericó, uma das maiores e mais poderosas cidades da terra de Canaã. As muralhas de Jericó eram enormes. Existiam casas dentro daquelas muralhas. O exército de Jericó era muito poderoso, e Josué tinha plena consciência de que aquele 1 milhão de homens, pelo menos que ele tinha ali, jamais seria capaz de derrotar o exército de Jericó. Jamais seria capaz de derrubar as muralhas de Jericó. E Deus ali traça uma perspectiva de guerra ou um caminho de preparação completamente diferente do que qualquer estratégia humana. Se qualquer homem ou general de guerra estivesse diante de Jericó, ali em Gilgal, aqueles homens olhariam e diriam assim: rapaz, nós temos que construir boas armas, nós temos que treinar esse exército, nós temos que trabalhar a força física desses homens. Mas Deus faz um caminho completamente oposto a isso. Deus olha para aquele povo e diz a Josué: circuncida esse povo. Deus faz questão de mostrar que não é pela força, pelo preparo, pelo potencial humano. Deus faz questão de deixar aqueles homens debilitados. Aqueles homens, eles foram circuncidados, e pelo menos 40 dias, aqueles homens enfrentariam um quadro de recuperação. Aqueles homens estão fracos, estão debilitados agora. E Deus faz questão de revelar-se em meio à fraqueza. Mas Deus está cravando no coração daqueles homens a sua identidade, o selo do pacto, o selo da aliança. Deus está se revelando àqueles homens. Aqueles homens nasceram no deserto e até então não haviam sido circuncidados e também não haviam participado da Páscoa, não comeram a Páscoa ainda. E após a sua circuncisão, eles comem a Páscoa, e nós vimos isso dentro dessa revelação progressiva da Bíblia, ou da Escritura, ou da salvação, que tanto a circuncisão como a Páscoa representam para nós hoje o batismo e a ceia do Senhor. Eles fizeram aquilo ali. Eles tinham cravado no seu coração agora que eles eram povo de Deus, que eles tinham uma aliança com Deus, que eles eram do Senhor e que o Senhor era com eles. Essa é toda a base do livro de Josué. É um chamado a uma caminhada pela fé, e um chamado à suficiência, a olharmos para a suficiência de Deus, a nos satisfazermos em Deus, a dependermos de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 28,
Deus está falando ali com Moisés, do versículo 1 ao versículo 15, Deus faz questão de, depois de revelar a identidade do povo, dizer que eles eram seu povo, e várias vezes você encontra até o versículo 15, Deus dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te falo, eu sou o Senhor teu Deus que é contigo. Deus faz questão de revelar a identidade do povo. E depois de revelar essa identidade, Deus chama esse mesmo povo à obediência. E Ele revela ali bênçãos que são decorrentes dessa obediência. Várias bênçãos que se aplicavam à terra, que aquele povo haveria de possuir alguns anos mais tarde. Deus faz questão de dizer que vai mandar chuva no tempo da chuva, o sol no tempo do sol, que eles prosperarão, que os seus rebanhos prosperarão, como fruto dessa obediência que reconhece a sua identidade no Senhor Jesus, pensando em nós como igreja. Eles seriam um povo abençoado por causa de Deus, e não por garantias próprias, não como fruto de uma cobiça, não como fruto de vaidade, não como fruto daquilo que eles criam ser melhor para eles, mas como fruto de obediência, como fruto de fé, como fruto de um povo que tem um Deus que é vivo e verdadeiro, e que se movimenta, e que age, que tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Essa é a base do livro de Josué. É com isso que o povo entra na terra. O povo vê ali então, diante de si, Jericó. E antes da batalha, o príncipe do exército do Senhor aparece para Josué. Josué pergunta àquele príncipe: olha, você é conosco ou é contra nós? E aquele homem se apresenta a Josué dizendo: olha, tira a sandália do teu pé. O lugar que você está é terra santa. Josué adora, não era um anjo, mas era uma teofania. Deus estava aparecendo ali por meio de Cristo, ainda não encarnado a Josué, estava se revelando a Josué, e ele diz assim: olha, eu vim para a batalha. E Josué então, agora com o coração fortalecido, ele passa a obedecer ao Senhor. E nós encontramos aqui no capítulo 6 a estratégia de Deus, que também é muito inusitada. Deus manda com que seu povo dê voltas ao entorno de Jericó, no entorno de Jericó. 7 dias, uma volta por dia, e no 7º dia, 7 voltas. E na 7ª volta, um grande brado, onde por meio disso, aquelas muralhas cairiam. Gente, se Deus pedisse algo assim para nós hoje, qual seria a nossa resposta a Deus? Mas de forma, ou movidos pela fé, aquele povo vai e faz aquilo que aparentemente aos nossos olhos parece ser loucura. Eles fazem exatamente isso, eles obedecem a Deus e aquelas muralhas vêm ao chão. No versículo 17 do capítulo 6, nós encontramos aqui algo muito sério que Deus diz ao povo. Veja comigo, versículo 17 do capítulo 6. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. A quem pertenciam os tesouros que estavam ali em Jericó? Ao próprio Deus. Deus condenou todas as coisas para o povo. Deus disse assim: olha, vocês não vão tomar nada para vocês, porém, a prata, o ouro, as coisas preciosas, os utensílios de bronze, de ferro, são meus, é para o tesouro da casa do Senhor, e lá na frente, esse tesouro seria usado para a construção do templo. Deus está chamando o povo aqui de forma muito clara a um caminho de obediência. Ele está revelando a sua palavra, está revelando a sua vontade para o povo. Aquilo ficou claro. Porém, no capítulo 7, nós encontramos uma declaração terrível, irmãos. Veja comigo o versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E no versículo 21 nós vemos aí a declaração de Acã: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos,
Cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. 2 quilos de prata, meio quilo de ouro e uma capa babilônica foram a cobiça de Acã. Aquele homem passou a olhar essas coisas, os seus olhos, quando viram aquilo ali, nasceu a cobiça no seu coração. Lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, diz que existe algo chamado a concupiscência dos olhos, que não procede do Pai, porém procede do mundo. Gênesis capítulo 3, nós temos ali o episódio da queda. A mulher, ela tinha uma visão sobre aquela árvore. Olha, aquela foi a árvore que o Senhor disse que nós não comêssemos, porque se nós comêssemos, nós morreríamos, certamente morreríamos. Ela ainda acrescenta, nem para tocar nela. Porém, depois de uma conversinha com a serpente, o coração da mulher foi iludido. E a visão da mulher sobre aquela árvore passa a ser completamente diferente daquilo que era antes. Vendo, porém, a mulher que a árvore era boa para se comer, o fruto era bom para se comer, era agradável aos olhos, boa para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, deu ao marido e ele comeu também. A partir da visão, e Jesus diz que os nossos olhos, se eles forem bons, é bênção, mas se forem trevas, que grandes trevas serão. Por meio dos nossos olhos, o nosso coração, quando está distante de Deus, ele passa a cobiçar. Tiago, na sua carta, no 1º capítulo, ele diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Porém, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que Tiago está dizendo é: os nossos olhos veem, o nosso coração passa a cobiçar, porque ele não está satisfeito em Deus, ele não está pleno em Deus, ele não está contente com Deus, e ele passa a cobiçar, porque reputamos essas coisas que estamos cobiçando como coisas ou pessoas que podem nos satisfazer, como um status que possa me satisfazer, como um cargo que possa me satisfazer, como uma casa que possa me satisfazer. Passamos a olhar para tudo isso dentro de uma perspectiva egocêntrica. Parece que Deus não mais satisfaz o coração. As palavras dele, as suas promessas se tornaram vazias, porque é uma sede agora dentro do coração, por poder, por conforto, por segurança, por prazer. E nós olhamos para essas coisas e dizemos assim: olha, eu preciso delas. Uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro, correspondente a 50 ciclos, ou meio quilo de ouro, foram suficientes para levar Acã a perecer no pecado, a desconsiderar a palavra de Deus, a desconsiderar o mandato de Deus, a desconsiderar o fato de que ele era povo da aliança, e que o seu pecado não afetaria apenas ele. Isso é uma segunda característica que eu queria pensar com você aqui nesse texto. Irmãos, quando Deus olha, ele não diz assim: prevaricou Acã. Ele diz: prevaricaram os filhos de Israel. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E no versículo 12 e no versículo 11 vai dizer: Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Deus, ele não está olhando aqui apenas para Acã. Deus não está dizendo que Acã foi quem violou a aliança. Deus não está dizendo que Acã prevaricou, mas que os filhos de Israel, o povo de Deus, ele estava recebendo uma sentença terrível de Deus por meio do pecado de Acã. Pelo simples fato, irmãos, nós somos povo da aliança. Nós somos povo da aliança. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E tem um ponto ali. Porém, a história segue. E Paulo vai dizer: por isso, existem entre vós pessoas que estão fracas, pessoas doentes, e não são poucos os que já morreram, como fruto de gente que não discerne o corpo de Cristo.
como fruto de gente que insiste no caminho de Acã, no pecado de Acã, no pecado da cobiça, no jeitinho de varrer a sujeira e esconder embaixo do tapete, no pecado de não tratar seriamente com o pecado, no pecado da não confissão, no pecado de zombar da santidade de Deus. Pessoas que não tratam seriamente com o seu pecado, pessoas que de forma dissimulada, muitas vezes passam a cobiçar aquilo que a palavra de Deus condena e adulteram. Pessoas que passam a cobiçar aquilo que não é seu, que Deus não deu, que é contra os mandamentos do Senhor, porque Deus diz: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o cargo, nem nada do que ele possui, não cobice. Isso revela a insatisfação do coração, o desejo de muitas vezes querer se estabelecer na terra do descanso pela força do braço. E Deus não tem por inocente o culpado, irmãos. Porém, o pecado de Acã aqui, ele pesa agora sobre todo o povo. Deixa eu dizer uma coisa para mim e para você. Irmãos, quando nós agimos da mesma forma que Acã, quando nós cobiçamos, quando nós tomamos alguma coisa contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, o nosso pecado não atinge apenas a nós mesmos. Talvez ninguém viu você fazendo aquilo. Talvez ninguém na comunidade da fé jamais descubra que você adulterou, que você mascarou alguma coisa, que você, por conta da cobiça, foi por um caminho de pecado. E nós muitas vezes parecemos ser ingênuos. Muitas vezes nós temos a tendência de dizer assim: não, mas o que é que tem de mais? Todo mundo faz. Não, mas eu não posso ser muito rígido. Não, mas isso. É isso que Tiago fala. Ele vai dizer que o pecado, ou que essa cobiça atrai e seduz o nosso coração. Ela tenta de alguma forma justificar aquilo que é injustificável, aquilo que é pecado. E nós somos atraídos por isso. Nós parece que mordemos a isca da mentira, fruto dessa cobiça do coração, porque nós estamos atrás de poder, de prazer, de satisfação, de contentamento à parte de Deus. Nós vamos pelo caminho de Acã. Irmãos, varrer o pecado para baixo do tapete, sem confessar, varrer o pecado para baixo do tapete, ainda que ninguém saiba, por medo de reputação, traz sentença sobre a igreja, traz sentença sobre essa igreja. Se nós estamos varrendo o pecado para debaixo do tapete, fruto de cobiça, nós estamos trazendo maldição sobre a vida dessa igreja. Você está trazendo sentença e maldição sobre a vida dessa igreja. Nosso pecado afeta o corpo. Não são poucos os doentes, não são poucos os que ficam pelo caminho, não são poucos os filhos que não servem a Deus, não são poucos os que estão por aí perdidos agora, desejando as coisas desse mundo. E talvez a culpa seja exatamente sua, porque você não trata o seu pecado, a sua cobiça é mascarada, é varrida para debaixo do tapete, e nós, como povo de Deus, pagamos o preço da ausência da presença de Deus, do coração endurecido muitas vezes, de pessoas que chegam a morrer. Existem pessoas que adoecem porque não confessam e não deixam seus pecados, assim como diz lá em Provérbios: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança do Senhor misericórdia. Davi diz: enquanto eu não confessei, enquanto eu calei os meus pecados, parecia que eu estava vivendo um estado crítico de osteoporose. Os meus ossos se estremeciam, se esmigalhavam dentro de mim, o meu vigor chegou ao fim. Isso não atinge só você e a sua casa, mas nós somos corpo de Cristo, irmãos. Nós somos povo de Deus, e isso nos atinge enquanto igreja local. Precisamos aprender a tratar seriamente com o nosso pecado. Precisamos aprender a confessar os nossos pecados. Não, mas o que é que vão pensar de mim? Irmãos, vale muito pouco a nossa reputação diante de um Deus que sonda e conhece o nosso coração.
Ou nós cremos de fato na onisciência, na onipresença de Deus, ou isso desce para o meu coração, irmãos, ou eu vou crer muito mais na opinião dos outros e desprezar completamente a santidade, a veracidade do caráter de Deus. Isso é zombar do Senhor. E foi exatamente esse o caminho de Acã. Acã dissimulou, Acã olhou para aquelas coisas, Acã cobiçou aquelas coisas. Eu não sei, o texto não fala, mas o que muitas vezes se passa no nosso coração, eu preciso me garantir na vida. Eu preciso fazer isso, senão o namorado me deixa, senão a namorada me deixa. Eu preciso fazer isso, senão eu jamais vou passar naquele curso. Eu preciso dar um jeitinho, eu preciso me garantir, eu preciso satisfazer o meu coração. Isso é o caminho de Acã. Isso não só revela um comportamento, uma posição, uma postura moral, mas revela um coração completamente distante do Senhor. Um coração que não considera o Senhor. Um coração que não considera a palavra do Senhor. O povo recebe a sentença e a gente vê aí do versículo 2 até o versículo 5. Alguns espias foram enviados para a cidade de Ai. Ai ficava a 24 quilômetros de Jericó, onde Josué estava. Ai era uma cidade fraca. Imagina, Josué levou 1 milhão de homens para lutar, provavelmente 1 milhão de homens para lutar contra Jericó. Os espias, eles vão até Ai e voltam. E quando eles voltam, eles dizem assim a Josué: Josué, o povo está cansado, então não vamos cansar mais o povo não. Vamos fazer o seguinte, Ai é fraca, os portões da cidade são fracos, o exército é despreparado, talvez com 2 ou 3 mil homens, a gente vence essa batalha. Josué, a guerra está ganha, Josué, é uma cidadezinha pequena que está no caminho, a gente vai passar por ela e tem que tomar ela também, está ganho esse negócio. Nós não vemos aqui Josué buscando a Deus, nós não vemos aqui Josué orando ao Senhor, procurando conhecer a vontade, o tempo de Deus, a estratégia de Deus. Mas Josué diz assim: então tá bom, leva 3 mil homens aí, está garantido o negócio, está certa essa vitória. Vocês estão dizendo, eu estou com vocês, a gente já passou aí por 2 coisas tremendas, Jordão que se abre, Jericó que cai, o que é que vai ser Ai? E o nome parece até ser de propósito, né? Ai. Irmãos, quando eles chegam às portas daquela cidade, o exército daquela cidade bota literalmente o povo de Israel para correr, e eles viraram as costas, porque Deus não era com eles. O pavor que tomou conta do coração deles ali, a certeza de desamparo, eu não sei se você já se sentiu assim. Aquela convicção de dizer assim: meu irmão, eu estou sozinho nesse negócio. De não sentir mais a mão de Deus sobre você, de não sentir mais que o Senhor era por você. Irmãos, a palavra diz: se Deus é por nós, o quê? Mas imagina se Deus é contra nós, quem será por nós? Quem? Não, mas eu vou chamar aí o exército de Israel, hoje lá, né? O exército mais bem preparado do mundo, então esse exército aí pode vencer tudo hoje. Então, a força aí norte-americana, a OTAN, sei lá o que mais, eu vou juntar esse povo todo, eu quero ver se eu não venço. Você pode ter Deus com você e você sozinho derrotar Jericó, mas imagina você com todo o exército contra o Senhor. Um Deus que olha para a terra e vê os moradores como pequenos gafanhotos. Um Deus que olha todas as coisas lá de cima e diz assim: olha, eu estou com o universo aqui na palma da minha mão. Imagina, quem pode prevalecer contra o Senhor? Quem pode? Não existe qualquer disputa cósmica por poder. Deus, Ele é todo poderoso, Ele é soberano. E se o povo aqui esqueceu de Deus, Deus faz questão de disciplinar o povo aqui. E nessa disciplina, por causa do pecado de um homem chamado Acã, 36 soldados não voltam para casa. Pelo menos 36 homens, talvez aí 36 pai de família. Imagina. O que o versículo 5 revela para a gente é que o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Imagina uma vela
consumida ali, já derretendo todinha. Imagina a expressão, descaiu-lhe o semblante. Imagina aquela noite ali. Aquelas esposas, aqueles filhos. Imagina o sentimento no coração daquele povo. Por que nós perdemos? E esse sentimento é muito bem traduzido a partir do versículo 6 pelo próprio Josué. A oração de Josué revela isso para mim e para você. Veja o que Josué diz. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o rosto, perante a arca até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Eles agora estão se humilhando diante de Deus. Eles estão confessando aqui a sua fraqueza. Antes da batalha, a gente estava forte e poderoso, achando que podíamos ir para a guerra sem consultar o Senhor. Não perguntamos a Deus se Deus tinha alguma coisa, alguma instrução, ou até mesmo se Deus queria revelar algo sujo que estava no meio de Israel. Não, nós simplesmente fomos. Mas agora esses homens estão reconhecendo aqui a partir de Josué, que precisam de Deus, estão jogando pó, rasgaram as suas vestes. Josué, como um líder, provavelmente ele tinha uma veste diferente dos outros, e ele se coloca em pé de igualdade com os outros líderes tribais ali. Ele rasga as suas vestes, ele começa a jogar pó sobre a cabeça, dizendo assim: Senhor, nós não somos nada, nos humilhamos aqui diante do Senhor. E Deus fala, mas antes de Deus falar, olhe comigo a oração de Josué. Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? E aqui nós vemos um homem agora completamente quebrado diante de Deus, mas um homem que sabe orar. Um homem que sabe orar. Josué conhecia Deus. E Josué coloca algo aqui diante de Deus que é muito sensível ao Senhor. Que se fará ao teu grande nome? Aquele povo não era conhecido pela sua força, pelos seus potenciais, mas tudo o que os cananeus viram aquele povo viver era fruto de um Deus que derrotava os deuses cananeus. Era fruto de um Deus que era com aquele povo. E Josué está dizendo assim: Senhor, sem o Senhor agora, vão nos devorar, vão arrancar o nosso nome de sobre a terra. E o que é que se fará o teu grande nome? Porque nós somos um povo que se chama pelo teu nome. E aí nesse momento Deus intervém e Deus fala a Josué. E Deus revela a Josué que Israel pecou. Do versículo 10 até o versículo 18, nós vemos aí de forma muito clara Deus revelando a Josué o pecado do povo, o pecado e como descobrir aquele que pecou. E aí Deus manda que Josué chame o povo a santificar. Irmãos, aquela deve ter sido uma noite muito especial para o povo de Israel, porque durante aquela noite, provavelmente os pais se sentaram com seus filhos e começaram a falar sobre o que é de fato viver uma vida por meio da fé. O que é que significa levar Deus a sério? E talvez na família de Acã estivesse lá pensando o seguinte: rapaz, Josué está blefando com essa conversa. Eu vou me entregar a nada, eu vou me denunciar a nada, isso é conversa, jamais ele vai me descobrir. Isso normalmente passa no coração do pecador, delinquente, miserável e perdido. Normalmente é isso que passa. Jamais vão me descobrir, pega não. Está muito difícil, eu fiz muito bem feito, a maquiagem foi muito bem posta, a coisa foi muito bem executada, jamais descobrirão. Pega não. Ele não vai até Josué e confessa o seu pecado. Ele mostra mais uma vez aqui, revela a sua incredulidade. E no outro dia, pela manhã, logo cedo, Josué chega e na veste do sumo sacerdote estavam as 12 pedras que significavam as 12 tribos de Israel.
e ele retira aquelas pedras e lança aquelas pedras, e a sorte cai sobre a pedra que representava a tribo de Judá. Depois ele começa a ir às famílias e chega em Acã. O versículo 20, respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Acã agora não tinha mais para onde fugir. E Acã confessa o seu pecado. Acã revela que foi ele. Não tem mais como esconder. E talvez nesse momento aqui a gente olhe para Acã e diga assim: safado, só confessou porque foi pego. Mas sabe, irmãos, existem alguns tipos de confissão que mesmo quando a gente é pego, a gente age de forma dissimulada. Pastor Augustus conta em uma pregação dele que um tempo atrás ele estava aconselhando um homem que foi pego em adultério. E aquele homem chegou no gabinete e disse assim: pastor, realmente eu pequei, eu adulterei. Coisa terrível eu fiz, mas estou arrependido, pastor. Olha, nunca mais eu faço isso na minha vida. Aí pastor Augustus disse que deu um estalo assim nele. E ele disse assim: olha, você só adulterou com essa mulher ou outras também? Ele disse: pastor, já que o senhor perguntou, assim, não foi só essa não. Teve mais 3 antes dessa. E aí pastor Augusto disse que deu outro estalo assim. Ele disse assim: rapaz, veja só, foi uma vez só que você se relacionou com essas mulheres ou foi um processo aí de algum tempo? Ele disse: não, pastor, teve uma que, assim, o senhor está perguntando, né? Eu vou dizer então. Teve uma que durou 2 meses, outra que durou 6 meses, outra que passou tanto tempo, tal, não sei o quê. Então era uma caminhada já nisso. E aí pastor Augusto disse assim: rapaz, veio outro estalo. Alguma dessas mulheres era casada? Ele disse: pastor, olha, já que o senhor perguntou, 2 delas eram casadas. Sabe, irmãos, é aquele tipo dissimulado de confissão, que a gente diz assim: rapaz, eu só vou me enrolar até onde ele souber. Eu não vou entregar o produto todo não vou dar o presente todo não, porque a coisa é muito feia, é muito mais feia. Eu já acompanhei casos assim, irmãos, e é terrível, é devastador. A gente chegava para a pessoa e confrontava a pessoa: não é tudo isso aí. Aparecia umas coisas. Rapaz, tem mais alguma coisa para contar? Não, é tudo isso aí. E as coisas iam ficando piores. Até o ponto da pessoa dizer assim: olha, eu não perdoo mais esse sujeito. Porque se confessasse tudo de uma vez, por pior que seja, confessou. Mas parece que fica ali enrolando. Não, ninguém descobriu, então eu vou soltando aos pouquinhos. Mas Acã aqui revela uma postura diferente, irmãos. E é por isso que eu sou levado a crer que Acã se arrependeu verdadeiramente. Acã não foi livre das consequências, assim como Moisés não foi. Quando Deus disse a Moisés: fala a rocha, Moisés faz o quê? Ele fere a rocha 2 vezes. E por causa desse pecado de Moisés, ele só contempla a terra de longe, mas ele não entra na terra. Davi, quando pecou, Davi, quando é confrontado por Natã, Davi confessa o seu pecado. Entretanto, Deus traz uma sentença sobre o pecado de Davi: o seu filho vai morrer. E o menino morre. E Deus traz outra sentença: a espada não se apartará da sua casa. E a vida dos filhos de Davi é bagaceira total. Um filho estupra uma irmã, o outro filho vai e mata o irmão. Depois esse mesmo filho que matou, que era Absalão, se rebela e quer usurpar o trono do pai. O general do pai mata aquele filho, o pai vai e mata depois o general. Uma confusão terrível. O próprio Salomão pede sabedoria a Deus, Deus dá sabedoria, mas boa parte dessa sabedoria foi para conquistar mulheres, 1000 mulheres, irmãos. Mulherengo esse Salomão. É o típico cara que ninguém quer junto. Principalmente se você for casado ou tiver uma filha. Sabe-se lá. E Salomão está ali agora, morreu, depois dele a descendência dele vai e racha Israel no meio. Reino do norte e reino do sul agora. Olha só a sentença de Deus sobre a descendência de Davi. Mas ao mesmo tempo, Deus faz uma promessa a Davi, uma aliança com Davi, dizendo que o trono
jamais sairia da casa de Davi. E Deus apontava para Jesus com isso. Da mesma forma, há uma história de redenção aqui na vida e na morte de Acã. Irmãos, a sentença de Deus não exclui a disciplina sobre Acã, nem excluiu a disciplina sobre o povo. O povo foi disciplinado por Deus, e agora o povo estava diante daquele que levou o próprio povo ao pecado. A gente não percebe aqui o povo dizendo assim, agora vamos fazer justiça com as próprias mãos. O texto não revela isso. Mas o que Josué está prestes a cumprir junto com os líderes do povo é a sentença bíblica. Nós não vemos aqui, como hoje de manhã, por exemplo, os fariseus tentando a Jesus, buscando uma forma de justiça. Queremos fazer justiça. Mas nós vemos aqui o cumprimento da palavra de Deus, ainda que diante do arrependimento de Acã. Não exclui o fato da disciplina e das consequências do pecado o arrependimento. Quando nós pecamos, nós trazemos com o nosso pecado as consequências dele. E muitas vezes a gente olha assim, poxa, eu não parei para pensar nisso. Isso deve nos levar a uma reflexão muito séria, irmãos. Antes de fazer, de tomar qualquer decisão, de dar qualquer passo, nós temos que esperar, saber se é a vontade de Deus, se é o tempo de Deus e se é a forma de Deus. A gente tem que parar para pensar nisso. É isso que homens e mulheres de fé fazem. Não é apenas diante de decisões grandes, mas de decisões pequenas também. Senhor, deixa eu parar para pensar aqui um pouquinho antes. Isso vai trazer glória para o teu nome? Isso é da vontade do Senhor? Isso está no tempo do Senhor que aconteça? Deus, eu quero me submeter à tua vontade. Não, então beleza, Senhor. Aparentemente os meus olhos estavam sendo arrastados por isso, já havia cobiça no meu coração, mas o Senhor está me freando aqui, eu obedecerei ao Senhor e ponto final. Tudo aquilo que Deus dá é bênção, e tudo aquilo que Deus diz não também é bênção. Mas tudo aquilo que o nosso coração inventa de fazer, dando passos por nós mesmos, ou muitas vezes até cedendo a tentações do diabo, irmãos, aquilo ali é cobrado depois de nós com juro e muita correção. Tudo que Deus dá ou deixa de dar é graça. Tudo que o diabo dá ou o nosso coração deseja sem Deus é desgraça na certa, irmãos. E não atinge somente a minha vida, faz um mal terrível ao corpo de Cristo, porque a gente expõe o povo de Deus à vergonha. E é exatamente isso que acontece aqui com Acã nesse episódio. Acã é sentenciado à morte. E Acã é sentenciado junto com a sua família. Porque eu creio, olhando para o texto, que nesse contexto aqui, a família de Acã, de certa forma, foi conivente. Acã trouxe tudo aquilo para casa, Acã cavou um buraco, escondeu a prata embaixo do solo da sua tenda, do piso da sua tenda, e aquilo ele não fez da noite para o dia sozinho. Para a sentença pesar sobre a família dele, aquilo ali foi feito de forma conivente com a sua família. E todos eles são castigados. E precisa ser purificado agora por meio do apedrejamento, e Deus ainda manda que queime todas as coisas que pertenciam a Acã. Eles são levados para um vale, lá eles são apedrejados, e depois do apedrejamento, todos os animais de Acã, todos os objetos de Acã, a própria tenda de Acã, é colocado em um determinado local e é colocado fogo sobre aquilo. Só que o versículo 26 revela que algo aconteceu ali. Quando Deus está punindo o pecado de Acã, Deus manda que levante um montão de pedras. Eles levantam um montão de pedras e fazem um tipo de monumento sobre aquilo ali que havia sido feito. E eu penso que monumentos fazem parte dessa caminhada como lembretes, principalmente na instrução dos filhos no futuro, ou de pessoas que venham a fazer parte do povo de Deus e passem por ali e perguntem, olha, o que é que significa isso? Naquele momento em que atravessam o Jordão, 12 pedras são tiradas do fundo do rio, estava seco ali, elas são tiradas e é feito um monumento para lembrarem daquele dia. Quando lá em 1 Samuel, o povo de Deus derrota os filisteus, Samuel coloca uma pedra ali também, faz um tipo de monumento ali e diz assim, olha, Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Só que aqui é um momento de desgraça, de tristeza, e eles estão fazendo um monumento, e eu penso que aqui já começa o caminho da redenção e da graça para o povo futuramente,
porque os filhos um dia passariam por ali e os pais ensinariam o filho: filho, deixa eu sentar aqui agora e contar para você a história de um homem chamado Acã. Meu filho, não ande no caminho de Acã. Os filhos seriam instruídos, os estrangeiros que viessem a fazer parte do povo de Israel seriam instruídos, as futuras gerações que não viveram aquele período seriam instruídas sobre aquele feito e sobre não andar no caminho de Acã. Mas há uma outra coisa: o nome Acor significa desolação, inquietação, desgraça, conturbação. Esse é o significado do nome Acor. E é interessante, irmãos, porque Deus estava dando aquela terra a eles como a terra do descanso. Israel descansou na terra da promessa. Agora imagina que no meio do descanso houve inquietação por causa de um homem, que no meio do descanso houve conturbação por causa de um homem, e aquele vale ali no meio da terra do descanso, aquele vale ali ficaria conhecido como o vale da conturbação, o vale da inquietação, o vale da desgraça. Porém, até no nome de Acor, no nome daquele vale, Deus suscitaria esperança. Abra comigo a sua Bíblia, lá em Isaías 65, versículo 10. Isaías 65, 10. Esse texto fala da restauração ou da salvação do remanescente fiel, do povo fiel de Deus dentro do próprio povo de Israel, do remanescente de Deus. Depois ele vai falar sobre os novos céus e nova terra, mas aqui no versículo 10 ele diz assim: Saron servirá de campo, de pasto de ovelhas, e o vale de Acor, que significa conturbação, inquietação, de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar. Você percebe que Deus está restaurando o significado de desolação, de conturbação, de inquietação, trazendo nessa perspectiva redentiva para o povo da aliança, para os remanescentes fiéis de Deus, o sentido de descanso de novo, mesmo que estejam em Acor. E se você puder abrir a sua Bíblia em Oséias, capítulo 2, mais uma vez há ali uma menção a Acor. Capítulo 2, a partir do versículo 14. A gente sabe a história de Oséias. Deus manda que Oséias case com uma mulher prostituta de muitos homens, e Deus usa aquela figura da mulher como sendo o seu povo, e de Oséias como sendo o próprio Deus que busca esse povo de muitos homens, que é não meu povo, para si. E aqui a partir do versículo 14 diz assim: portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Irmãos, essa é uma expressão linda, porque lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus fala com a serpente, a tradução do original diz que Deus ordenou a serpente, mas quando fala com a mulher, Deus fala ao coração da mulher, porque já há um caminho redentivo ali, uma perspectiva de redenção para a mulher, para o homem ali. Da mesma forma ele fala ao coração de Adão, e essa expressão é usada aqui também: eu lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. E depois você continua aí a ler o texto até o versículo 23, e você vai ver esse plano redentivo maravilhoso do Senhor para com o seu povo. Acor será chamada agora porta de esperança. O local onde antes foi um local de conturbação, não ficou na memória do povo de Deus para sempre, ficou o exemplo, mas aquele nome não significaria para sempre inquietação no meio do descanso, perturbação no meio do descanso, porque havia um plano redentivo de Deus. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você, minha querida, deixa eu dizer uma coisa. E durante toda essa semana Deus tem falado isso ao meu coração, e pense numa semana, quando você tem algo assim tão sério a pregar, não que as outras coisas não sejam, mas algo tão duro quanto o pecado, a sentença da disciplina.
quando nós nos arrependemos e buscamos ao Senhor, nós encontramos no Senhor restauração. Aquele vale seco do nosso coração, que muitas vezes significava desolação, inquietação, aquele caminho de confrontar a santidade de Deus, passa a se transformar em porta de esperança, em vale de descanso. Mas precisa a gente tratar seriamente com o pecado e se voltar para Deus. Precisa a gente tomar posturas sérias e radicais. Meu apelo para você não é que simplesmente você fique de pé aqui, o que seria muito difícil. Nós temos uma dificuldade muito grande de expor o nosso pecado. Mas o desafio que a palavra de Deus tem feito ao meu coração é: se você quer tratar seriamente com o pecado, procure os seus líderes, procure o seu discipulador, procure os seus presbíteros, seus pastores, procure o líder do seu grupo pequeno e diga assim: rapaz, eu preciso confessar o meu pecado. Lá em Tiago, já no final da sua carta, Tiago diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para vocês serem curados, sarados. Esse é um caminho de Deus, irmãos. É um caminho que, humanamente falando, segundo as perspectivas desse mundo, vai expor o nosso coração e a nossa reputação. Mas é um caminho, irmãos, que caminhamos diante de um Deus que nos sonda e conhece o coração. De um Deus que conhece o nosso caráter e não vive a observar nossa reputação. Ele conhece a mim e a você profundamente. E se nós cremos de fato nele, se nós cremos na sua soberania, se nós cremos na sua onisciência, na sua onipresença, nós sabemos que quando nós pecamos, ainda que ninguém veja, o Senhor vê. E não há nada que esteja encoberto, irmãos, que um dia não se torne revelado. E diferentemente de Acã, que precisou ser descoberto, nós temos a oportunidade dada por Deus de, confrontados com esse texto, dizer assim: Senhor, eu quero buscar o Senhor, quero dizer ao Senhor, como Acã reconhece aqui: pequei contra o Senhor, verdadeiramente pequei contra o Senhor. Assim como Davi disse lá na frente: pequei contra ti e contra ti somente. A gente tem a oportunidade, irmãos, de buscar pessoas e dizer assim: olha, eu pequei, minha esposa não sabe, meu marido não sabe, ninguém sabe, meus pais não sabem, meus filhos não sabem, mas eu pequei, e Deus tem estendido a sua mão, e eu tenho sentido pesada a sua mão diante de mim, e eu tenho sido pedra de tropeço e maldição para a minha família, e eu tenho sido pedra de tropeço e maldição para a minha igreja, porque eu não tenho tratado seriamente com o meu pecado, mas hoje eu quero tratar. Esse é o caminho da redenção, irmãos. Esse é o caminho de Deus, que expõe o nosso coração, mas que salva o nosso coração. Não é um caminho de alguém que está orgulhoso, não é um caminho de nenhum prepotente, mas é o caminho de servos humildes, que se humilham e que buscam a reconciliação, que buscam a bênção de Deus. Irmãos, que esse seja o nosso caminho também. Que esse seja o nosso caminho. Que esse seja fruto, que esse caminho seja fruto de um sério tratamento na presença de Deus, de um sério confronto com a palavra e com o Espírito, para que a gente passe a viver. Aparentemente, à primeira vista, a disciplina, ela não traz uma boa perspectiva. Porém, lá em Hebreus 12 diz que Deus disciplina todo aquele que Ele ama, todo aquele que Ele recebe como filho. Irmãos, nós somos filhos, eu creio que somos. Não somos bastardos. E se somos filhos, temos que andar no caminho de obediência para desfrutarmos na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, a bênção plena do Senhor. Se nós não andamos assim, irmãos, tenha certeza que a represa que impede a bênção de Deus, pode ser eu, pode ser você, se nós continuarmos nesse caminho de guardar ou de varrer a sujeira para debaixo do tapete e não tratarmos diante de Deus e diante das autoridades por Ele constituídas. Nós somos chamados a ser homens e mulheres de Deus, que tenham identidade em Cristo e que vivem assim para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém mesmo? Você está dizendo assim seja? Está assumindo esse compromisso, dizer assim: Deus, eu vou tratar seriamente com o meu pecado e eu vou buscar gente para confessar. É isso que você está dizendo? Então que seja assim sobre a nossa vida e que a gente possa vivenciar aqui nos nossos dias cultos fervorosos,
expressão de vidas que foram libertas, que confessaram, que deixaram, que buscaram e alcançaram a misericórdia do Senhor. Que a gente possa alcançar na nossa casa a plenitude da bênção de Deus, de ver os nossos filhos crescendo e andando nos caminhos do Senhor. Que a gente possa desfrutar no casamento da gente a bênção de Deus, ou até mesmo na nossa solteirice a bênção de Deus, onde a gente não vive desenfreadamente como louco, correndo atrás, mas estamos satisfeitos em Deus, com o coração pleno em Deus, sabendo que Ele nos satisfaz, que nós gozamos a bênção dEle, a sua presença para sempre. Amém, irmãos? Vamos orar então? Curve aí sua cabeça, feche seus olhos. Ó Deus, aplica, Senhor, por meio do Teu Espírito, a Tua palavra, não à nossa mente, mas ao nosso coração, Pai. Gera em nós, Deus, um constrangimento santo, fruto do Teu amor e da Tua graça, Pai. Nos leva, Senhor, a confessar aquilo que precisa ser confessado, a reparar aquilo que precisa ser reparado, a restituir aquilo que precisa ser restituído. Deus, nos dá a ousadia. O Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, Senhor, de coragem, de moderação no Senhor Jesus. Fortifica-nos na graça que está em Cristo Jesus, Pai. E o que da Tua parte ouvimos, Senhor, saiamos para viver como homens e mulheres de Deus que vivem pela fé, Senhor, no nome de Jesus, para a glória de Jesus e para a alegria plena do nosso coração em Cristo nós oramos. Amém, Senhor.